Se você gostou da pregação, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus abençoe. E hoje o tema é as insondáveis riquezas de Cristo. Nós vamos fazer a leitura de Samuel capítulo 7, porque aqui nós vamos descobrir o que Deus revela aos seus escolhidos. Que coisa tremenda, é o que nós vamos ver hoje. 2 Samuel capítulo 7, versos 1 ao 17, eu vou fazer a leitura completa do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casas de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo o lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, acaso, alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo, por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e farei o teu nome grande, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificarás uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas o meu amor não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Glória a Deus, que texto lindo. E aqui no capítulo 7 nós vimos quando finalmente é, a Arca da Aliança é trazida para Jerusalém. E a primeira pregação que nós falamos nesse capítulo 7 foi que Deus deu descanso para Davi de todos os seus inimigos ao redor. E naquele momento nós vimos que o tesouro da alma, a satisfação, a alegria, o fruto de um relacionamento com Deus na oração é ter descanso, é ter paz na vida com Deus. E é isso que nós já vimos numa pregação. Depois, na última pregação que falamos aqui, falamos então que quando Davi se encontra nesse momento de paz, ele vai ter uma mente espiritual. O homem que começa a orar, ele tem uma visão diferente, uma percepção da vida diferente. O centro é Deus e o seu propósito e o seu desejo é agradar ao Senhor. Porém, nós vimos que nesse desejo existia algo muito sutil por trás e Deus o corrige, porque Deus fala assim: você, Davi, vai construir
um templo para mim? Por um acaso eu pedi para você construir? E na conclusão dessa última pregação, nós vimos que, por mais boa vontade e bom querer que a gente possa ter em fazer as coisas para Deus, nós só devemos fazer aquilo que Deus manda. Tudo aquilo que a gente quer fazer além das Escrituras, aquilo além daquilo que Deus tem falado para nós fazermos, é carnal, é fútil, e Deus não quer. E nós temos vários exemplos disso na Bíblia. É o caso que Davi está fazendo aqui, Deus o corrige. Muito bem, então Deus corrigiu isso, falou: Davi, eu não estou pedindo isso para você, porque você quer adorar a Deus, quer servir a Deus, faça nem a mais, nem a menos. Faça exatamente o que Deus está pedindo. Só que no relacionamento com Deus é uma coisa dinâmica. Da mesma hora que Deus nos corrige, Deus nos abençoa. É impossível um homem que se aproxima de Deus, buscando ao Senhor, o Rei da Glória, Criador dos céus e da terra, que nos criou, nos formou para se revelar para nós, não nos abençoe, porque o desejo de Deus, em João capítulo 14, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, e no que nós frutificamos, ele é glorificado. Então, o maior prazer de Deus é se revelar para nós e nos abençoar ricamente de uma forma tamanha que nós fiquemos surpreendidos. E nós já temos visto isso em Cristo Jesus, da tamanha obra redentora que Cristo Jesus representa na nossa vida. Agora, a partir desse momento que você já está em Cristo, quão ainda maior são as bênçãos que o Senhor nos dá, e por isso a frase do tema que nós temos hoje, as insondáveis riquezas de Cristo, que está lá, essa frase está lá em Efésios capítulo 3. As insondáveis riquezas de Cristo, porque uma vez que nós já estamos em Cristo, a única bênção de Deus para o homem não é unicamente a salvação, mas é o relacionamento com Deus, e o quanto nós vamos ver hoje aqui as outras coisas que nesse texto está sendo dito. Então, quando nós olhamos para o capítulo 7, onde Davi se apresenta e está buscando a Deus, a presença de Deus, estabelecendo o tabernáculo, o seu desejo de construir um templo, Deus repreende a Davi, porém Deus abençoa a Davi neste momento de uma forma especial, que esse texto representa uma das alianças do Velho Testamento, que nós vamos estudar isso em outra série, e aqui nós vamos então só focar a questão do relacionamento com Deus por meio da aliança. Tá bem? Muito bem. Uma vez dado esse panorama, nós vamos ver o que Deus revela para nós quando nós que somos seus escolhidos, a respeito dos seus tesouros. É isso que nós vamos ver nessa passagem. No contexto, então, dessa passagem, nós vimos que Deus havia dado descanso a Davi. Davi, então, passa a buscar o Senhor e coloca no seu coração em construir um templo. E Deus fala assim: não faça, não faça, porque não estou pedindo isso de você. Mas na sequência dessa conversa, que Natã volta para dar resposta a Davi, ele não somente corrige a Davi, mas o abençoa e mostra o grande tesouro ainda que Deus vai dar a Davi e a sua geração. É o que não somente se refere a Davi, mas se refere a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E é isso que nós vamos ver hoje aqui. Vamos ver os tesouros insondáveis de Cristo no tempo presente. Então, lembrando, Davi falou para Natã que ele tinha o desejo de construir o templo. Natã volta com a mensagem de Deus para Davi. E aí é o que ele fala: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Veja só, Natã está voltando com a mensagem de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Então, nessa passagem aqui, Deus está falando: ó, Davi, você quer construir um templo para mim? Mas eu te tirei de trás da malhada, né? Existia aqui a outra pregação que eu fiz. Mas, por outro lado, Deus está falando que Davi é o quê? Que ele é príncipe. Deus o exaltou de uma forma sobremaneira e colocou o príncipe sobre Israel. No versículo 9, ele vai dizer: eu fui contigo por onde quer que andaste, e eliminei os teus inimigos diante de ti, e farei o teu nome grande como só os grandes da terra. Nesses dois versículos,
nós vamos ver 3 coisas que o Senhor tem falado a respeito do que Deus já fez na vida de Davi. A primeira delas é que Deus fez de Davi um príncipe. A segunda, que Deus é com Davi. E a terceira, ele eliminou todos os inimigos em volta de Davi. Essa mesma bênção que o Senhor tem dado a Davi é a mesma bênção que o Senhor tem dado a todo o cristão em Cristo Jesus. Porque quando você e eu somos eleitos, confessamos o nosso pecado, somos recebidos por Cristo, nós somos selados com o Santo Espírito Santo de Deus e nós somos feitos príncipes e princesas. O Senhor nos eleva consigo. Nós somos unidos a Cristo Jesus, nós temos uma nova natureza e somos tidos agora como parte do reino de Deus, da realeza de Deus, somos tidos como príncipes. E é por isso que o Novo Testamento vai dizer que nós somos santos, não porque somos perfeitos, mas porque quando Deus olha para nós, nos olha por meio de Cristo e somos considerados santos, justificados por causa da obra de Cristo. E, portanto, filhos de Deus, somos príncipes. E esse é o tesouro que nos dá a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, é o que vai falar em 1 João, capítulo 14, que, versículo 13, que todos os quantos creem no seu nome, foi dado o poder de ser chamados filhos de Deus e, portanto, príncipes. Por que príncipe? Porque nós temos, o príncipe é uma pessoa que tem um traje diferente. É uma pessoa que se destaca pela posição e pelo traje. São vestimentas novas. E é por isso que vai falar em Colossenses capítulo 3, fala assim, ó, despie de toda vestimenta carnal do velho homem, que é mentira, pecado, todo tipo de fala, todo tipo de comportamento que é o velho homem, tira essas vestes e vos revistais do novo homem. Que vestimenta é essa? Vestimenta de príncipe, de realeza. É uma nova mentalidade, são novos desejos, nova forma de andar, porque agora eu ando na presença de Deus e essa é a minha identidade. Eu não me comparo com as pessoas porque elas têm ou deixam de ter, faz ou deixa de fazer. Agora a minha identidade não é o que eu tenho, é o que eu sou em Cristo Jesus. E é por isso que nós somos príncipes, por causa da obra de Cristo. Depois, fala que eu sou contigo. O Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã. Por que que ele é conosco? Vai falar em Efésios capítulo 1, que nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Vai falar em Romanos que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus e ele não nos deixará jamais. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz, que está conosco. Agora, nós somos templos do Senhor, ele habita em nós. O Senhor está conosco e jamais nos deixará. Não há mais por que ter medo, porque o Senhor nos conduz, o Senhor está conosco em todo momento. Que obra maravilhosa é a obra da salvação por meio de Cristo que nos faz ser príncipes, nos reveste de uma nova mente, uma nova vida, nos dá a sua presença, o Espírito Santo de Deus, e essa é uma marca crucial do cristão, como vai falar em Romanos 8, que o Espírito Santo de Deus fala no nosso espírito que somos filhos de Deus, uma testificação de Deus para nós. E é esse mesmo Espírito Santo que vai nos corrigir, que nos vai dar paz, que nos vai dar descanso, que nos vai nos iluminar na palavra. Enfim, a dinâmica da vida com Deus é a vida do Espírito, a presença de Deus. E o outro terceiro ponto, que o Senhor, da mesma forma que eliminou todos os inimigos de Davi, ele nos faz ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, que vai falar em Romanos capítulo 8. Nós somos mais que vencedores. Portanto, o que fará o homem a mim? Se Deus me justifica, quem será o homem? Quem vai me apartar do amor de Deus? Sou mais do que vencedor. A morte, a doença, qualquer coisa que nós tenhamos como dificuldade na vida, o Senhor é nosso provedor. Se o problema é dinheiro, o Senhor é o que cura. Se o problema é doença, o Senhor é o que abre as portas. Se precisamos de um milagre, somos mais do que vencedores. E tudo isso por causa da obra de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Davi está tendo com relação a Deus, pela busca de Deus, são as mesmas coisas que nós temos em Cristo Jesus. Essa é uma das
parte da primeira parte do que eu quero falar, das insondáveis riquezas de Cristo. Porque só por esse motivo o nosso riso tem que estar de canto a canto, de orelha a orelha, pela certeza da obra que Jesus fez e é evidente e é real na nossa vida. A alegria e a satisfação do que Jesus já faz em nós. No tempo futuro. Muito bem. O profeta volta para Davi, fala isso, e ele continua falando para Davi coisas que servem para Davi e vão se aplicar para nós também. E vamos ver o que se aplica das insondáveis riquezas de Cristo para o futuro, para Davi. Ele fala assim: Eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti. E aí continua: E farei o teu nome grande, como só os grandes têm na terra. Então, essa primeira promessa aqui tá no futuro, porque Davi já era conhecido, já era um expoente da sua época. Mas Deus está dizendo para Davi que o seu nome será grande nas futuras gerações dos seus descendentes, do seu reino que vai postergar nas futuras gerações. Deus dará e deu um grande nome a Davi. Segundo, desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo, dar-te-ei, porém, descanso. É a segunda coisa. Ou seja, Davi estava experimentando descanso, mas a sua posteridade, os seus descendentes, também teriam a mesma coisa, descanso. De todos os seus inimigos, também o Senhor te faz saber. Ele, o Senhor, te fará casa. Eu, né, então, veja só que bonito isso. Davi fala assim: eu moro num palácio e Deus mora numa tendinha. Eu vou fazer um templo para Deus. Deus fala: não, Davi, eu não quero. Mas quem vai fazer casa para você sou eu. Eu sou o Senhor. Eu te darei casa. E o que significa essa casa? É o que vai falar no versículo seguinte. Quando os teus dias se cumprirem, por isso que está no futuro essa promessa, quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, ou seja, a sua posteridade. O sentido de dar casa a Davi significa a sua posteridade, os seus descendentes farão menção ao seu grande nome, que eu darei à sua casa. Eles terão descanso como você teve, e eles multiplicarão, terão descendência. E essa descendência que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. A quarta promessa. Então, ele fala, um grande nome, dar descanso, dar uma casa que é a descendência, e te estabelecerei o seu reino, ou seja, essa descendência de Davi sempre estará na posição de governo, de expandir o reino de Deus. Mas não para por aí. Tem mais uma promessa. Versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. É a quinta promessa que Deus dá a Davi. Vamos com calma aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Deus falou com Davi aquilo que ele já havia feito. Você é príncipe, eu sou contigo e te eliminei todos os inimigos ao seu redor. Isso já era uma evidência na vida de Davi. Agora Deus promete algo futuro. Depois da sua morte, você ainda continuará e terá um grande nome. Eu farei com que a sua descendência tenha descanso, como você experimentou, ou seja, a sua descendência terá relacionamento comigo. Eu estabelecerei eh, a sua casa, farei isso através dos seus descendentes e constituirei o seu trono, constituirei o seu reino, estabelecerei o seu trono. São 5 coisas. E, de forma natural, na sequência da história de Davi, como que isso realmente aconteceu? Depois de Davi, veio o seu filho Salomão. E esse Salomão, que recebeu toda a sabedoria de Deus, foi esse que construiu o templo de Deus. E esse templo foi o templo onde Deus realmente saiu do tabernáculo, passou a habitar ali no templo de Salomão. E foi uma grande bênção, onde realmente o reino de Davi se estendeu muito, de uma forma muito maior, na mão de Salomão. E a promessa de Deus se estendeu. Então, o que Deus estava dizendo para Davi, falou assim, olha, não faltará descendente, rei na sua descendência, né? E o primeiro deles é Salomão, que faz o templo de Salomão. Agora, essa história, essa figura que Salomão representa,
é uma prefigura do verdadeiro rei que haveria de vir, que é Jesus. Por quê? Porque depois que Salomão estabeleceu o templo de Deus e construiu o templo, depois vieram outras descendências de Davi e eles continuaram a pecar diante do Senhor, até o ponto de serem levados para Babilônia. E a partir do momento que foram levados para a Babilônia, não houve mais descendentes de Davi no reino de Israel. E Israel se perguntava: porventura Deus se esqueceu da sua promessa? Porventura Deus falhou na sua promessa? Né? Essa ficou a grande pergunta. Deus prometeu uma coisa e não vai cumprir? E esse é o lamento de muitos salmos. Depois o povo retorna e o descendente de Davi novamente reconstitui, e depois vem Cristo. E Cristo é chamado de quem? O filho de Davi. Ele é o descendente que ia cumprir essa promessa, porque não é uma promessa natural para Davi, é uma promessa espiritual que começou em Davi, mas se estenderia a toda a igreja, a você e a mim, porque é Jesus o pilar das promessas de Deus. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. É por meio de Cristo que todas as promessas e bênçãos alcançam as pessoas no Velho e no Novo Testamento. Então, o Salomão vai simplesmente representar ali a figura que viria em Cristo Jesus. E Jesus, ele é o templo de Deus. Ele é o perfeito templo de Deus, para que nós hoje pudéssemos receber a bênção que é prometido a Davi. E nós vamos então ver de qual forma que essa bênção nos alcança hoje. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: das 5 bênçãos que Deus dá a Davi, um grande nome, descanso, dá uma casa, o reino e o trono. Se eu fosse sintetizar esses cinco bênçãos, uma delas, eu vou sintetizar essas 5 bênçãos em um só, que é ter um grande nome. Ter um grande nome. Presta atenção. O que é ter um grande nome? Bem, é você ser conhecido. O que é ter um grande nome? Aonde você for no globo, conhecem você. Por exemplo, talvez hoje nem tanto, mas se você for em qualquer lugar e falar o nome de Pelé, o Pelé parece que teve a cidadania mundial, parece. Todo lugar que ele chegava, ele era recebido e era conhecido, Pelé. E muitos homens são conhecidos hoje, e o seu nome é conhecido, tem um grande nome. No caso de Davi, na sua época, ele tinha um grande nome na sua região, mas passado alguns anos, o seu nome fica no esquecimento. Sim ou não? Sim, as pessoas vão se esquecendo. Então, como é que a gente consegue perpetuar o nome? Quando o seu nome é escrito. O seu nome é escrito. Então, quando todas as vezes que as pessoas lerem sobre a história de Israel, vão lembrar-se de Davi, vão falar: poxa, Davi foi um grande nome, e ele continua sendo um grande nome, porque tem o seu nome escrito e é através da sua posteridade, dos seus descendentes. Mas nós vimos que a descendência de Davi se acabou, se aniquilou na história, né? Mas mesmo assim, o seu nome continua sendo grande por causa da história que conta a respeito de Davi. Guardem bem isso, porque isso vai ser importante para nós vermos como se aplica ao nosso coração. Muito bem, presta atenção aqui comigo. Gênesis 12, 2, essa aqui é a promessa que Deus faz a Abraão. Te farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, ou seja, farei de ti um grande nome. Qual é o exemplo disso que nós vemos na Bíblia? Que Abraão tem um grande nome, assim como Davi tem um grande nome, porque o seu nome foi registrado, para que as pessoas sempre lembrassem de Abraão. Um outro caso que acontece na Bíblia no Novo Testamento é a Maria, irmão de Lázaro e Marta, porque ela quebra um vidro de alabastro em Jesus, e Jesus fala assim dela: em verdade lhes digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a sua memória, ou seja, farei o nome dela um grande nome. As pessoas ouvirão falar e saberão quem foi Maria por causa da atitude que ela fez. Mas mesmo que o Davi teve um grande nome, mesmo que Abraão teve um grande nome, Maria teve um grande nome, teve seu nome registrado, há muitas outras pessoas que passaram na vida e não se deram conta que esses homens existiram, porque não leram a Bíblia, ou por diversas razões, não foram conhecidos.
pessoas não tiveram a mínima noção de quem foi Davi, quem foi Abraão, quem foi Maria. Muito bem. Agora, presta atenção nisso. Como nós teremos as insondáveis riquezas de Cristo e teremos um grande nome. Presta atenção aqui comigo. Vamos lá. 2 Coríntios 5:10 fala assim: porque importa que todos nós, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que esse versículo está dizendo? Que todas as pessoas que nasceram desde o primeiro dia em Adão até o último dia, quando Cristo vier, todos se apresentarão diante do tribunal de Cristo. Mesmo aqueles que não chegaram a nascer, que foram mortos no ventre de suas mães, haverão de prestar conta diante do tribunal de Cristo. Todas as gerações de todos os tempos estarão nesse tribunal. 1 Pedro 4:17 diz assim: por ocasião de começar o julgamento, porque a ocasião de começar o julgamento pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro veio por nós, qual será o fim daqueles que não obedeceram o evangelho de Deus? O que está sendo dito aqui? Quando todos estiverem reunidos diante do tribunal de Cristo, o julgamento começará pela casa de Deus. E por que começa pela casa de Deus? Aqui o versículo aqui. 1 Coríntios 11:32 diz assim: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Porque o julgamento começa pela casa de Deus onde? Ainda quando estamos vivos. Então, por que Deus nos corrige? Por que Deus nos instrui? Porque Deus está nos corrigindo hoje aqui, porque nós somos filhos. Os bastardos, Deus não os corrige. Deus deixa viver a sua vida, tenha o seu dinheiro, faça a sua viagem, coma a sua comida, blasfema contra mim, porque um dia você haverá de prestar conta e será condenado. Mas os filhos de Deus, não. Nós somos corrigidos porque Deus somos recebidos por filhos, para que quando chegar o dia da condenação, nós não sejamos condenados com o mundo. Por quê? Romanos capítulo 8, versículo 1. Ora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, quando colocar os seus pés, estiver presentes diante do tribunal de Cristo, nós não seremos condenados. Aleluia! Mas ali será retificado que nós somos santos, eleitos, separados para viver eternamente com Cristo. E depois desta declaração, passará a haver, então, o julgamento dos ímpios. Em Apocalipse 20:12, presta atenção nesse versículo. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abrirão os livros. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Muito bem. Que livros são esses? Primeiro, são dois tipos de livros: os livros das obras e o livro da vida. O livro da vida são aqueles que foram registrados, selados pelo Espírito Santo de Deus, que não há condenação. Os livros das obras são para aqueles que serão julgados pelas suas obras. E olha só o que diz em Apocalipse 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Presta atenção aqui agora, que agora vocês vão entender. Se você é de Cristo, se você foi selado com o Santo Espírito Santo de Deus, o seu nome está escrito no livro da vida. E nesse dia do tribunal de Cristo, se lerá o nome de todos os eleitos. Raquel, Sérgio, Shirley, Henriqueta, Maria Isabel, Gabriela, será lido. Lembre que aqueles que têm o grande nome, lembra? Os que têm o grande nome na história, as pessoas não virão mais, porque vão morrer, vão ser esquecidas. Então se escreve no livro. Então se lembrarão.
Mas mesmo aqueles que foram escritos, Davi, Abraão, Maria, muitos não saberão quem são, porque não vão ler o livro da Bíblia. Mas eu e você, que estiver lá naquele dia, com seus nomes escritos no livro da vida, todos ouvirão a respeito do seu e do meu nome. Aqueles que foram antes de você, aqueles que nunca tornaram a ter no fôlego porque estavam no ventre de suas mães quando foram mortos, saberão quem você e quem eu sou. Não haverá uma pessoa que existiu sobre a face da terra que não saberá quem você é e que você é um eleito e que você viverá eternamente em Cristo Jesus e passarão eternamente queimando no inferno, saberão quem você é e que você está no céu e na glória. São as insondáveis riquezas de Cristo. As pessoas hoje buscam a glória, buscam as câmeras, buscam ser famosos por dinheiro, por show, por qualquer talento, querem aparecer, querem receber a glória, buscam todos os meios para poder ser conhecido e ser bajulado pelas pessoas. Mas essa glória é perecível. Os atores que eram tão famosos na Globo alguns tempos atrás, hoje estão no esquecimento, no limbo. E muitas das glórias dos homens que hoje estão na alta passará. E por mais que tenha seus nomes escritos de qualquer livro que seja, serão esquecidos. Mas o homem busca ferozmente esta glória passageira. Mas a nossa glória em Cristo Jesus é ter o nosso nome gravado, escrito no livro da vida, porque todos saberão quem você é e quem eu sou. Estaremos na glória eternamente com Cristo. Glória a Deus. 1 Coríntios 6:2 diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ou seja, depois que nós fomos ali ter o nosso nome lido no livro da vida, nós passaremos então agora a julgar as nações. Nós sentaremos no tribunal de Cristo e julgaremos as nações. E as pessoas nos verão lá e saberão o nosso nome. Seremos mais famosos que Davi. Bom, Davi estará conosco, mas qualquer famoso ímpio, você e eu seremos mais famosos. Temos um nome maior do que todos eles. Em Apocalipse 23 diz assim: deu um mar os mortos que nele estavam, e a morte o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Que tristeza! É um homem não conhecer Cristo, buscar e viver a sua vida para o presente, para o agora, para o seu prazer, para os seus sonhos, para os seus objetivos, e esquecer que tudo isso vai passar rapidamente, e se ele não tiver seu nome gravado no livro da vida, ele perecerá e estará no inferno eternamente. E toda a sua glória, todo o seu prazer não servirá de nada para livrá-lo do julgamento que haverá de passar. Por isso, a glória de ter a salvação em Cristo, de ter o perdão de Cristo, de ter o Espírito Santo e ter o nosso nome gravado no livro da vida. Glória a Deus. E qual é o fundamento de tudo isso? É o que Natan continua falando a Davi. Agora voltamos lá para 2 Samuel. E ele fala assim, 2 Samuel 7, versículo 14. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Aqui faz menção a Salomão, que ele fala assim, olha, o seu descendente edificará a casa para mim. Esse descendente é Salomão. E Deus fala assim, olha, eu vou ser por pai para Salomão. Se vier a transgredir, castigar-no-ei com vara de homens e com açoite dos filhos dos homens. Ou seja, nós sabemos que a história de Salomão, que o mesmo homem que foi separado por Deus, que recebeu sabedoria, poder e riqueza, que fez um templo de Deus, este mesmo homem virou as costas para Deus, corrompeu seu coração e fez templo para outros deuses. Tamanha mostra a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, como somos pó. Mas Deus fala assim, olha, eu serei por pai, eu não vou abandonar ele. Essa é a promessa que fala que Salomão, mesmo que tenha feito tudo isso, Deus o corrigiu pesadamente, certamente, e o salvou, não deixou ir ao inferno. Porque foi isso que Deus fez com Saul, né? No versículo 15 ele fala, mas o meu amor não se apartará dele. Ou seja, o amor de Deus não se apartou de Salomão.
como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Aqui nós vemos que, por mais que Salomão tenha feito tamanha grande obra, não é o fundamento do homem que estabelece a promessa de Deus. Ele só é uma prefigura do que Cristo haveria de fazer, que Jesus é o perfeito tempo que nós temos, então, as promessas garantidas em Deus. Versículo 16. Porém, em tua casa e teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, o teu trono será estabelecido para sempre. Aleluia. Então é aqui onde nós vemos que a morte de Cristo Jesus nos dá um grande nome. E agora vamos voltar para os 5 pontos. Nos dá um grande nome, nos escreve nosso nome no livro da vida, nos dá descanso, que é o tesouro da alma. Viver em paz. Saber que o Senhor é contigo, que o Senhor vai à sua frente, está à sua direita, à sua esquerda, está atrás. É Ele que conduz, você tem paz no coração. É Ele que nos dá posteridade, que nos dá casa. O que significa isso? Que Deus abençoa os nossos descendentes. Nós que somos pais e mães sabemos o amor que nós temos pelos nossos. As nossas orações, nossas preocupações da nossa geração. E a promessa de Deus é que Ele abençoará a nossa descendência. Abençoará com descanso, abençoará com poder, domínio, abençoará com trono. O que significa isso? Descanso em Cristo, domínio em Cristo e Cristo reinando em nossos corações, porque ele fala que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Esse é o trono. A bênção e toda a bênção que nós temos é em Cristo Jesus, de ter o privilégio de ter um grande nome, de ter a paz e o descanso de Deus, de poder exercer o reino de Deus. Quando nós falamos de Jesus, quando nós testificamos, nós estamos expandindo o reino. Quando nós estamos vivendo com Cristo, buscando o reino, nós estamos assentados no trono com Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus. E tudo isso por quê? Por causa de Cristo Jesus. Essas são as insondáveis riquezas de Cristo. Que tesouro, que prazer é poder ver tamanha glória que o Senhor tem nos abençoado já e continuará abençoando as nossas vidas através dos nossos descendentes, mesmo depois que nós morramos. O Senhor continuará a abençoar a nossa descendência, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Aplicação. Você já parou para pensar, cristão, os motivos da tamanha alegria que o Senhor tem enchido as nossas mãos dessas riquezas? Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais essas riquezas fazem realidade na nossa vida. Do quanto o Senhor nos abençoa aqui na terra, com a sua presença, com o seu descanso, nos abençoando em tudo que fazemos e muito além daquilo que nós esperamos da sua vinda. Jesus voltará e pela graça do Senhor nós estaremos lá com Ele. Nós ouviremos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós teremos a bênção de estar eternamente. E é isso que são essas as verdades que nos trazem a verdadeira alegria e satisfação de viver o hoje plenamente para Cristo, mas também esperando a sua vinda e a sua volta. E estar com o nosso coração focado no céu, porque esse é o verdadeiro tesouro que nós temos em Cristo. E além disso, das nossas preocupações com nossos filhos, e hoje eu tenho 2 meninas e um menino vindo, e nós sabemos das dificuldades que nós vivemos, nossa preocupação de ensinar, de cuidar, mas saber que, por mais que nós façamos tudo, somos limitados, mas nós temos uma promessa que o Senhor abençoará a nossa descendência e abençoará com descanso, com paz, com a vida do Espírito. Por quê? Porque Cristo é a promessa. E para aqueles que não conhecem a Cristo, qual é a aplicação? A aplicação é qualquer tesouro que você tenha buscado, seja físico, seja status, seja glória, tudo isso vai passar. E um dia você terá que se apresentar diante do trono de Deus e nada do que você tem, do que você fez, terá algum valor. E se você não tiver seu nome escrito no livro da vida, você será lançado no lago de fogo. Essa seria a pior notícia, pior forma de ler um livro.
que eu e você poderíamos receber. Mas hoje, ouvindo essa palavra, você tem a oportunidade de se tornar para Jesus e falar: Senhor, me perdoa e escreve meu nome no livro da vida. Amém? Vamos orar. Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando meu viver. Do alto céu, da imensidão, do trono do Senhor, me faz contemplar a ti, tua glória em salvação. Deus está te ouvir falar. Deus está te ouvir falar, Senhor. Fala ao meu Jesus no meu coração. Meu coração. Meu coração.